Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Nosso momento de adoração ao nosso Deus, vou ler alguns versículos do Salmo 108, onde o rei Davi diz: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Oremos ao Senhor. Deus eterno, nós te louvamos, te adoramos e engrandecemos ao Senhor. O Senhor Deus de infinita misericórdia e amor. Pai eterno, nós te damos graças, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem nos protegido e cuidado. Nós podemos sentir, Deus eterno, a tua presença e a tua companhia nas nossas vidas, na tua missão. Te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos e exaltamos e glorificamos ao Deus Criador de todas as coisas e Senhor soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Graças, Deus eterno, nós te rendemos e te louvamos em nome e por amor do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 106 do Inário Evangélico. Oh
gostaria de convidar os irmãos e irmãs para estarmos lendo neste momento de confissão Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Convido para que nos coloquemos em espírito de oração. Sabemos, Pai amado, que Cristo nos perdoou na cruz ao dizer: Pai, perdoa este povo, eles não sabem o que fazem. Pai amado, a humanidade continua no caminho obscuro. Nós, como imitadores de Cristo, devemos saber perdoar e nos perdoar, mas principalmente aprender a receber o teu perdão. Ajuda-nos a reconciliar o nosso coração com nossos irmãos que necessitam do nosso perdão. Ensina-nos a romper as barreiras, ensina-nos a perdoar-nos por nossas transgressões e atitudes, gestos e palavras duras com nossos irmãos. Pai amado, nós oramos e te pedimos perdão em nome de Jesus. Amém. Palavra de esperança, nós encontramos no Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Queridas irmãs e queridos irmãos, agradecemos a Deus por seu perdão e vamos louvar ao Senhor. Iniciamos este momento lendo os versículos 57 e 58 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15, que nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados e minhas amadas, irmãos e irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ainda vivemos o tempo pascal. O Espírito da ressurreição está entre nós. Estamos planejando, a partir do retorno a uma bandeira com menos riscos, iniciar nossos cultos na catedral, presencialmente aos domingos às 10 horas. Entretanto, manteremos as atividades remotas. Essa informação será dada oportunamente. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, no desejo de muita, muita, muita saúde, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Nossos dízimos e ofertas podem ser entregues por depósito bancário e também cadastramos chave Pix para facilitar a quem necessitar. Não nos esqueçamos que os compromissos da nossa igreja continuam e quando assumimos os votos de membros da mesma, nós nos comprometemos a suportá-la com nossa oração, com nossa presença e com nossa contribuição. Assim, é nossa obrigação contribuir para o sustento da obra do Senhor. Assim que sairmos da situação de alto risco, o plantão pastoral e de secretaria será de segunda a sexta-feira. No momento, permanecemos com o plantão às segundas e quartas-feiras, das 14 às 16 horas. Louvaremos ao nosso Deus com Jean Montenegro e, após, teremos a participação das crianças com a Ana Catarina. Em seguida, reafirmaremos a nossa fé, recitando o Credo Apostólico, conduzidos por Ângela Collins de Oliveira. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam.
a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. Fidelidade, amor, não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa alegria se renova a cada manhã. E assim como o Senhor alimenta as aves dos céus, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor, Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Papai do céu, agradeço por todas as pessoas, que elas fiquem felizes por esse dia. Espero que esse dia se repita amanhã e que ele seja muito legal e que a nossa comida continue sendo muito gostosa. Em nome de Jesus, amém. Credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu unigênito Filho,
Nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Bom dia, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã de domingo um texto bastante conhecido. Eu compartilhei com o grupo de oração e intercessão há um tempo atrás e eu gostaria de compartilhar com a igreja também, me aprofundar um pouquinho mais, e eu creio que é um texto bastante oportuno para o tempo que vivemos. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 7, nos diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Amém? Até aí. Então eu gostaria de começar dizendo que há uma realidade estabelecida no céu que Deus deseja manifestar na terra. E para que essa realidade se manifeste na terra, nós precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos da fé, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a realidade na perspectiva de Deus, com as lentes de Deus, e assim possamos perceber o que os nossos olhos naturais ainda não enxergam. E se nós olharmos aqui nesse capítulo todo, vai trazer a história de homens e mulheres conhecidos como heróis da fé. E são vários testemunhos, né? A palavra vai dizer aqui vários exemplos de fé, de coragem que esses homens e mulheres viveram. E eu gostaria de compartilhar então os 3 primeiros aqui. O primeiro vai falar sobre Abel, vai dizer que ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que o seu irmão Caim, né? Então, nós podemos aprender com o exemplo de Abel, que ele fez a escolha de agradar a Deus. Ele entregou o melhor que ele tinha, e ele entregou isso com alegria. Ele fez essa oferta de sacrifício com todo o seu coração, com toda a sua alma, né? Foi uma entrega realmente total para Deus, foi o melhor que ele tinha, ele entregou para o Senhor, né? Outro exemplo aqui de fé é Enoque, que também agradou a Deus, e Deus o tomou para si. Então, Enoque, eu creio que teve uma amizade tão profunda com Deus, tão íntima, que a vida de fé dele foi um testemunho, né? A palavra diz que pela fé ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, foi tão real e tão perceptível essa comunhão com Deus que as pessoas ao redor, né, da onde ele estava, puderam perceber isso, porque diz que ele obteve testemunho. Testemunho é quando alguém percebe em você, quando alguém vê aquilo na sua vida, né? Ela está ali enxergando algo. Então, esse homem foi um exemplo de
comunhão profunda e íntima com Deus. E o outro homem que vai dizer aqui é Noé, né? A palavra diz que ele foi temente a Deus. Noé, a história de Noé não é uma história de morte e destruição, mas é uma história de salvação. Esse homem, por ter obedecido a Deus, por ter sido temente a Deus, ele foi salvo, e toda a sua casa, porque ele se moveu por fé, num momento onde ninguém acreditava, ninguém dava crédito para aquilo que ele falava e ninguém imaginaria que poderia acontecer um dilúvio numa terra tão seca, de deserto. Era praticamente impossível aparelhar um barco, como diz aqui, né? Construir uma arca. E esse homem, ele obedeceu, ele foi temente a Deus. Então, eu gostaria de deixar 4 coisas para a gente refletir, que são desses testemunhos desses homens para o nosso coração. A primeira delas é que nós precisamos ir além, né? Todos esses homens e mulheres, eles foram realmente além daquilo que os olhos naturais deles podiam enxergar, né? Então, que nós possamos ser assim, que a nossa fé seja uma fé realmente viva, uma fé que nos leve a ir além, a enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não enxergam. Hoje a gente pode olhar situações e perceber que há situações muito difíceis da gente lidar, né? Mas o convite aqui é que nós não olhemos apenas aquilo que está diante dos nossos olhos naturais, mas que a gente possa ir além. Todos esses homens e mulheres passaram situações bem difíceis também, mas eles não ficaram olhando somente a superfície, somente aquilo que os olhos naturais podiam enxergar, mas eles olharam além, realmente com olhos da fé, essa fé viva, essa fé sobrenatural. Por isso que eles foram considerados heróis e heroínas da fé, e isso não está distante da gente, nós podemos buscar, porque o Deus é o mesmo, né? O exemplo, então, de Abel, que fica para o nosso coração, é que a gente possa também fazer a escolha de agradar o coração de Deus, que a gente faça a escolha de entregar para o Senhor o nosso melhor, né? O que é o teu melhor? Né? Cada um de vocês aí, cada pessoa pode pensar o que você pode oferecer para Deus que é o teu melhor. Faça isso, ofereça para o Senhor aquilo que você tem de mais precioso. Deus deseja que a gente viva dessa forma, fazendo as escolhas certas, né? E a escolha certa é a escolha de agradar o coração de Deus. Enoque também foi um exemplo de homem que agradou a Deus, né? E exemplo de homem que teve uma fé fundamentada no relacionamento com Deus. Então, que nós possamos ter essa fé também, da gente poder se relacionar com o nosso Pai do céu, o nosso amigo Jesus, o Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda em todo tempo. Ele está aqui, né? Em todo momento disponível para que nós possamos nos relacionar com Ele. Então, que você possa fazer isso, se relacionar de uma forma tão profunda que seja visível esse teu relacionamento com Deus, a ponto das pessoas olharem e falar, puxa, eu tenho testemunhado, né? Que essa pessoa realmente é uma pessoa que tem buscado agradar a Deus. E a exemplo de Noé, que nós possamos ser tementes a Deus, né? Possamos buscar o Senhor com temor e tremor, como diz a palavra, e sermos obedientes àquilo que o Senhor pedir para você. Saiba que é o melhor e que Deus não erra, né? Se Ele pedir algo para você, não hesite, não demore em responder e fazer o que Ele pede. Porque quando a gente obedece a Deus, a gente vê grandes coisas acontecendo ao nosso redor, né? Como foi no tempo de Noé. Ele obedeceu e ele pôde enxergar a salvação do Senhor e de toda a sua casa. Então, que nós possamos ser tementes ao Senhor e possamos enxergar a salvação do Senhor para a nossa vida e para a nossa família. Amém, meus queridos e queridas? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã e eu gostaria de orar. Pai de amor, muito obrigada pela oportunidade e o privilégio que temos de aprender do Senhor. Tu és um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que o Senhor gere seja no coração de cada pessoa, Pai, para buscar a Tua presença e para viver essa fé sobrenatural, Pai. Nos dê olhos
da fé, nos ajuda a enxergar com os teus olhos, Senhor, aquilo que muitas vezes nós não enxergamos, porque ficamos só na superfície, Senhor. Queremos nos aprofundar contigo, Senhor, como esses homens e mulheres fizeram. Se aprofundaram na intimidade, buscaram o Senhor, foram tementes, foram obedientes. Que possamos ter essa fé, Pai, que nos leva realmente a ir além, ó Paizinho, das possibilidades naturais que nós enxergamos e vivemos. Queremos estar contigo, Pai. Queremos, Paizinho amado, viver o teu melhor. Então que possamos, Pai, viver esse melhor buscando a tua presença. Ó Pai, abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa a nossa família. Que possamos a cada dia crescer mais e mais na tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela fé que o Senhor tem colocado no nosso coração. Te pedimos que o Senhor fortaleça essa fé, que nós possamos crescer a cada dia buscando essa fé sobrenatural. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cantemos todos e todas o hino 338 do Inário Evangélico. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, Paizinho de amor, queremos te agradecer por mais um tempo na tua presença, por mais um culto que podemos oferecer ao Senhor. Obrigada pelas nossas famílias, obrigada porque até aqui a tua boa mão teve sustentando as nossas vidas. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor escuta e responde a nossa oração. Obrigada porque no meio de tantas dores, tantas lutas, nós podemos olhar com os olhos da fé e sobrepassar, Senhor,
ir além daquilo que nós estamos enxergando hoje. Nos ajuda a continuar firmados e firmadas em Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos oriente nessa semana que está começando, venha estar nos abençoando em cada atividade que vamos fazer ao longo dessa semana, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa as pessoas que estão doentes, que o Senhor traga cura para cada pessoa, Pai. Cura emocional, cura física e cura espiritual. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que nós temos aprendido do Senhor nesse tempo e por tudo que ainda nós vamos aprender. Queremos continuar, Senhor, firmadas e firmados no Senhor, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Deus Trino. A paz de Deus que excede todo o entendimento, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas e as nossas famílias, hoje e sempre. Amém.